Fala, bonita, tudo bem com você? No podcast de hoje vai ser extremamente informativo. Vamos falar sobre a importância dos primeiros socorros, alguns acidentes domésticos, acidentes automobilísticos, PCR, RCP, paternidade e, é claro, um pouquinho de maternidade. Roda a vinheta! Estou aqui com o profissional Fabiano Miranda. Ele é socorrista no SAMU Goiânia, enfermeiro aeromédico, especialista em urgência e emergência, enfermagem aeroespacial e também instrutor do NEP, que é o Núcleo de Educação Permanente no SAMU Goiânia. Fabiano, muito obrigado pela tua presença. É uma honra ter você aqui conosco. Bom, eu que agradeço, pela participação e espero contribuir, no dia de hoje aqui com as perguntas. Vamos lá. Fabiano, conta pra gente um pouquinho da sua carreira profissional. Vamos lá. Em 2009, eu ingressei no SAMU Goiânia, sou concursado como socorrista e trabalhando junto com os colegas técnicos de enfermagem, enfermeiros, até mesmo os médicos, me deu aquela vontade também de entrar nessa área aí, porque o socorrista ele não é considerado da área da saúde. E aí foi quando eu ingressei na carreira de fazer enfermagem para enfermeiro. E de lá para cá, graças a Deus, a gente gosta pra caramba do que faz. Hoje eu trabalho nessa área de aeromédico também, que é para mim, tanto no SAMU quanto no aeromédico, é sensacional. E nos últimos dias tem ocorrido muitas intercorrências no SAMU, no aeromédico? Sim. O SAMU Goiânia, a gente tem aí uma média de mais ou menos 1.000 ocorrências diárias, 24 horas, contado 24 horas, Essas ocorrências, não há necessidade também da gente enviar uma viatura até o local. Através do telefone, o médico também ele faz um atendimento pré-hospitalar. Isso é muito importante, porque muitas das vezes acontece, às vezes pelo desespero da própria pessoa, já liga diretamente para o SAMU e, na verdade, pode atender via só apenas pelo telefone. Não é uma intercorrência grave ao ponto de o SAMU estar se deslocando. A gente sabe que para o familiar ou para a pessoa que está passando mal, eles ficam desesperados mesmo, E aí, então, eles ligam tanto para o SAMU quanto para o bombeiro, mas o médico ele vai filtrar essa informação dessa ocorrência e aí ele vê se tem a necessidade ou não de enviar essa ambulância, ou se pode ir por meios próprios também, Às vezes a família tem um veículo e não caracteriza urgência e emergência, o médico fala para eles deslocarem por meios próprios mesmo. Eu não sei se acontece atualmente, mas eu friso aqui a importância da ligação muitas vezes ser falsa. Sim. E muitas das vezes aquela ligação falsa que a gente chama de trote pode impedir uma ligação que precisa de uma necessidade de socorro. Isso. Então eu vejo que as pessoas precisam ter essa consciência que um trote ele pode estar no lugar de algum socorro que era extremamente necessário. Isso tem acontecido dentro do SAMU ou não? Deu uma diminuída muito grande. Hoje em Graças dia a gente não tem muito trote, não, mas o que tem e também dificulta muito o nosso trabalho. As pessoas têm a tendência em dificultar, de agravar a situação do paciente. Quando a gente chega lá, não é nada daquilo que foi passado. Então, conforme as informações que são passadas para o médico, o regulador, é o tipo de veículo que ele vai deslocar. Então, às vezes, a pessoa agrava a situação do paciente, ele desloca uma USA, que é uma unidade de suporte avançado, e chega lá, infelizmente, não seria aquele veículo, e nesse momento pode cair uma ocorrência de grande gravidade e a USA não está disponível. Fala pra gente um pouquinho sobre o NEP. Como instrutor, como que é o NEP, como que funciona, surgiu, como ele funciona? A própria 2048, quando se criou o SAMU, o Ministério da Saúde também se criou o SAMU, o NEP vem junto. Para você ter o SAMU, você tem que ter o NEP, que é o Núcleo de Ensino Permanente. A nossa obrigação, vamos dizer assim, é levar conhecimento, atualizações para os nossos funcionários, para os nossos servidores do SAMU. Goiânia, atualmente, ela regula 26 municípios. Então, não só Goiânia, mas esses 26 municípios são de responsabilidade do NEP levar atualizações e treinamentos. E tem que ter. Se não tiver, o SAMU também fecha. Então, é bem legal. O NEP é muito legal, E os cursos oferecidos ali, ele é aberto ao público ou tem público específico? Ah, sim. Legal. Temos curso aberto ao público,
porque também a própria 2048 fala que o SAMU é responsável, né, por capacitar a comunidade ao seu redor. E temos o só específico para os funcionários. Tá? Então tem para o público e para o funcionário. Em geral. Tá? Desde primeiros socorros, a intubação, a gente tem todos os tipos. E Fabiano, vamos falar um pouquinho sobre a importância dos primeiros socorros? Para alguém que não é da área de saúde e tal, o que seria então aquele primeiro socorro? Isso é legal. Existe uma diferença em primeiros socorros, né? Primeiros socorros é o primeiro atendimento prestado a uma vítima, né? Você não deixar que essa vítima venha se agravar até o socorro especializado chegar. Então, qualquer um de nós pode executar primeiros socorros. O que diferencia essa pessoa de um profissional de saúde, no caso, os profissionais de APH, né, conhecidos como do SAMU, do bombeiro, é que nós, além de mais conhecimento, nós temos equipamento. E no primeiro socorros você vai partir do princípio que você só tem conhecimento. Você não vai ter equipamento para fazer, né, naquele momento. Mas a vida desse paciente, ela está na mão de quem realiza o primeiro socorro. Porque se não tiver ninguém ali, né, falando de parada, né, a gente vai falar mais na frente, agrava bastante. Se tiver um pouco de conhecimento, isso ajuda muito. Primeiros socorros, eu acho que tinha vindo lá da nossa formação mesmo, né? Nós temos aí primeiros socorros quando a gente vai tirar a habilitação, que infelizmente ninguém nem não sabe o que é primeiro socorro, né? Só coloca lá a matéria mesmo. Mas é muito gostoso de aprender primeiros socorros. Eu tenho certeza que hoje a gente vai tirar algumas dúvidas aqui. Inclusive, o que você falou é muito importante. É aquele atendimento logo que acontece aquela situação. Vamos supor que uma pessoa desmaiou. E daí eu estou acompanhada e eu vou prestar o primeiro socorro àquela vítima. Só que o que você falou, um detalhe muito importante. Se a pessoa não souber devidamente prestar o primeiro socorro, ela pode agravar a situação daquele paciente. Então, se faz muito importante aqui o alerta de que o primeiro socorro, ele ajuda, mas feito da forma correta. E, inclusive, Fabiano, vamos falar um pouquinho que acho que é de grande valia aqui para o nosso público, é justamente sobre a Lei Lucas. A Lei Lucas, ela entrou em vigor em 2018, ela foi sancionada em 2018, e muitas pessoas não têm conhecimento dessa lei. O que seria a Lei Lucas? Então, é legal isso aí, porque nem os próprios donos de escolas, né, os professores, coordenadores, diretoras, né, esse pessoal não sabe o que é a Lei Lucas, né? Infelizmente, a Lei Lucas, ela veio através de uma tragédia, né? Sim. O Lucas foi um rapazinho aí que, num passeio de escola, ele engasgou com um cachorro quente. E naquele momento, ninguém que estava ali, das professoras, dos cuidadores ali, ninguém tinha o mínimo de técnica possível para ajudar o Lucas naquele momento. Ele veio a falecer. E a mãe mais o pai do Lucas, né, brigou na justiça, correu atrás e virou uma lei federal, né, a 13.722 de 2018. Excelente, só que ela é uma lei federal que existe lacunas, né? Ela deixa aberto para a gente se criar tanto a estadual quanto a municipal. Goiânia existe a lei municipal, só que ainda não é cobrada, a gente não sabe o porquê, né, que tem que ser cobrado, enquanto não começar a cobrar isso das escolas. Então você, papai e mamãe, né, que está vendo aqui o podcast, vá até a sua escola, converse com a sua diretora, Sim. Vê se tem o mínimo possível, né, de capacitação para esses profissionais que estão ali, que pela lei, no mínimo 30% dos funcionários tem que ter essa capacitação todos os anos. E a gente acha que essas situações estão longe. Na verdade, elas estão tão próximas, é uma coisa tão fácil de acontecer, de uma criança se engasgar e, infelizmente, vir a óbito justamente pela desinformação dos profissionais que estão ali dentro da rede de educação. Obviamente que tem exceções. Tem muitos educadores que fazem cursos de primeiros socorros e tudo mais, mas pela Lei Lucas, ela veio de forma bem específica para a rede de educação, para os profissionais ali dentro, os educadores, prestarem esse primeiro atendimento e, nessas situações, salvar vidas. Isso mesmo. A Lei Lucas, ela também abrange não só para os pequenos que estão ali, né? Mas também para os próprios funcionários. Sim. Os pais também, né? Existem alguns eventos que é realizado junto com os pais. E nós, seres humanos, né, a qualquer momento a gente pode ter um mal súbito. Então, tem que ter mesmo essa necessidade de ter o mínimo de treinamento possível para que a gente essa vítima, né,
a gente possa, quando chegar com um socorro especializado, dar mais chance para ele de ter retorno, né? Então, inclusive, uma das situações na minha carreira que eu infelizmente pude presenciar foi um relato de uma mãe em que a criança estava na creche. Isso foi em atendimento ali no Hospital Materno Infantil. Eu estava fazendo plantão e daí ela relatou que a criança, infelizmente, tinha ingerido uma quiboa que estava ao alcance dela. E o que aconteceu? Ela bebeu e aí a pessoa que estava naquele cuidado com aquela criança forçou o vômito. Uhum. Ou seja, o que ocasionou ali? Uma queima da parte esofágica dela. Então, essas informações, elas são importantes, se faz muito necessário, justamente para não agravar aquilo que a gente falou, do primeiro socorro, agravar a situação daquele paciente que já está debilitado devido à condição que ele se encontra. Então, eu acredito que a Lei Lucas, ela precisa entrar com mais vigor. Sim. E precisa ser cobrado, né? Sim, com mais vigor. Sim. Porque não estamos falando... É o bem mais caro que a gente tem, né? Com certeza. Filhos, né? Eu, como mãe, eu falo que fico com o coração na mão. Obviamente que eu entreguei a minha filha para pessoas ali da rede de educação que eu já conheço, tenho confiança. Mas acidentes acontecem. Acidentes acontecem. Imprevistos acontecem. E o primeiro socorro... ele é fundamental. Então, eu acredito que nós, como pais, sim, devemos cobrar exatamente essa Lei Lucas, a Lei Lucas, porque ela é importante. Como você mesmo falou, infelizmente, teve que acontecer isso com o Lucas para se despertar essa necessidade, que, na verdade, poderia ter sido não acometida. E eu acho que ainda vem acontecendo, né? Porque não tem a cobrança ainda, né? Felizmente, a gente vive num país que, se não estiver cobrando, te multando, né, você não corre atrás, né? Eu já tive em algumas escolas, e eu quero deixar bem claro aqui também que não é só escola, tá? Então, espaço de recreação também tem que ter, né? A gente tem esses parques aqui em Goiânia, que de vez em quando vem aqui e vai embora. Não tem ninguém capacitado lá dentro, né? Onde a gente vê esses bombeiros civis são dentro de aeroporto, dentro da rodoviária, né? Que são as pessoas que estão ali capacitadas naquele local, mas no restante não tem, né? Igual mesmo o DEA, né? Que é o desfibrilador externo automático, existe uma lei municipal, eu só conheço aqui em Goiânia nos shoppings e no aeroporto. E a lei fala que acima de 800 pessoas, né? De 800 pessoas, aglomerações, há necessidade de ter esse dispositivo, mas não tem ninguém para cobrar. Né? E a vida, parece que eles não dão valor à vida, né? Aí o cara fala assim, mas é R$8.000 um aparelho desse. E quanto que vale, custa, né? Quanto custa uma vida? A gente não tem como, né? E quantas vidas eu posso salvar com esse aparelho depois de adquirir ele por R$8.000? Mas tem escolas que correm atrás disso, viu? Graças a Deus tem. Mas na sua grande maioria não, eles querem economizar e... né? Como não tem fiscalização, acaba acontecendo dessa forma. E entrando agora um pouquinho no assunto sobre esses imprevistos e acidentes... vamos falar um pouquinho agora de uns acidentes domésticos. Por exemplo, Fabiano, o bebê, ele engasgou com o objeto. Quais são essas medidas que eu preciso tomar? Qual que é a posição correta? Qual que é a técnica correta? O que eu preciso fazer? Meu bebê está engasgado. Então, vamos lá. Começa assim, ó, a gente sempre parte do princípio de atender depois que já está engasgado, depois que já aconteceu, né? A prevenção a gente acaba esquecendo, né? Então... dependendo da faixa etária, é o jeito que você vai dar alimento, né? Por exemplo, a gente não dá comida para nenhuma criança, nem um bebê, se você não estiver presente, né? Então, você não pode dar um bolinho para uma criança e ele pega o bolo e vai ali para o cantinho. Se você não estiver presente, não pode. Ele pode engasgar com esse bolo, parcialmente ou até mesmo totalmente, né? Então, sentado, ensinar a mastigar devagar, a engolir devagar, não conversar com a boca cheia, não é porque é feia, a mãe da gente ensina tudo errado, né? Minha mãe, vou citar várias vezes minha mãe, que ela ensina tudo errado. Você não pode comer com a boca cheia porque é feio. Não, não é porque é feio, porque é risco. Não só para criança, para nós adultos também, né? E nós temos também, não só as crianças, mas nós temos essas pessoas com mal de Parkinson, Alzheimer, são muito difíceis de fazer, né? Tanto a mastigação como engolir também, para eles é muito complicado isso aí. Então, a gente tem que trabalhar essa prevenção nas escolas.
E é claro também, depois que aconteceu, é um acidente, pode acontecer, a gente tem como a gente fazer o desengasgo, né? No bebê, no caso do bebê, a gente fala assim, ó, existe o parcial e o total, o engasgo. A gente tem que diferenciar isso aí, tá? Quando a gente está engasgado parcialmente, a tendência é tossir, tá? Se está tossindo, é porque é parcialmente, tá? Aí não existe manobra para ser feita, tá? A gente, quando é uma criança que já fala, né, que já entende, a gente vai estimular ele a tossir mesmo, tá? O bebê já é mais complicado, a gente tem que colocar ele lateral ao nosso corpo, com a cabecinha virada para o nosso lado e ver se vai sair. Porque geralmente ele engasga com leite, com secreção, então a gente põe ele nessa posiçãozinha só e vai ficar observando e deixa ele tossir. Tá? Agora o total, né, a gente passando para o total, ele é universal. A pessoa não fala, não tosse, né, o bebê não chora e o adulto ainda leva as duas mãos no pescoço. Isso é universal, essa posição. Aí o negócio complica, né? E nós temos várias maneiras da gente fazer essa desobstrução, né, de via aérea. Uma das maneiras seria aquela velha tapinha nas costas da mamãe, voltou. Ela voltou, minha mãe acertou, viu? Ele voltou, tinha saído do protocolo, voltou. Então você vai colocar a pessoa mesmo um pouquinho para frente, se ela estiver sentada na cadeira, você leva o corpo dela, sou uma criança, né? Desculpa aqui o microfone, e vai dar uns tapas entre as escápulas mesmo, né? Tanto do bebê quanto do adulto. O ideal é que a gente sempre coloque duas manobras para ser feita. A tapotagem com as mãos e também uma compressão torácica ou abdominal, né? A abdominal não vem se falando muito, que era aquela manobra de Heimlich, né? Que Heimlich foi um médico que inventou essa manobra 45 anos atrás, infelizmente o ano passado ele veio a falecer, tá? E ele está saindo dos protocolos desse nome Heimlich, né? Está falando mais nesses tapas mesmo, nessas compressões, na realidade, né? Eu não vou usar muito termo técnico aqui, porque eu sei que seu público também, não, né? A gente está falando para o papai e para a mamãe daí de casa, então, às vezes, a gente entrar em termo técnico, eles não vão entender. Então, aquele tapinha nas costas mesmo, não desengasgou, aí eu tenho que saber, é bebê? O bebê, a gente faz compressão no tórax dele, né? Então, bati nas costinhas, não desengasgou, eu viro e venho e faço compressão no centro do tórax. Gente, isso é muito importante, porque muitas vezes, no desespero, você dá um tapa muito forte numa criança, num bebê, isso pode agravar. Pode agravar. Você tem que dar o tapa, a tapotagem, ela é de forma... Como se diz? Vai dosando ela, né? Vai dosando, dá um tapinha, vai aumentando. Isso. Não tapa não, né? Igual minha mãe fazia com a gente, não faz isso não. Que... É mediante a pessoa que está engasgada. Então, num adulto é com mais força, mas num bebê é um pouco, não é tão leve, mas também não é tão forte. Até mesmo se você tiver... tossindo, igual hoje mesmo, eu tô dando umas tosse aqui, viu, pessoal? Peço desculpa aí se de repente sair. Se alguém vem te dar um tapa nas costas, já viu que ele força você a tossir? A hora que bate. Então, é isso que a gente precisa. O engasgo parcial é isso, tá? A minha mãe jura que morre com espinho de peixe. Já viu falar isso? Não. Minha colega comeu peixe, engasgou, morreu com espinho de peixe. Ela fala, mãe, não mata, espinho de peixe não mata engasgado, tá? Isso não existe, isso aí é mito. Sim. Tá? A nossa traqueia ela é bem grossa para passar oxigênio entre esse espinho aí e a traqueia. Então é mito, né? Mas aí a tapotagem serve para esse espinho sair. Se não sair, eu tenho que levar até o médico. O médico tem que ser, né? Tem que visualizar, né? Por imagem. Se ele vai fazer uma incisão, se ele vai laringoscopar ali, pegar com a pinça, é médico, tá? Mas o primeiro socorro é isso. Bateu, não desengasgou, é bebê, compressão no tórax. 5 tapinhas nas costas, 5 com compressão no centro do tórax. Aí vamos lá, vai subindo, né? Nós estamos falando do bebezinho aqui, né? Então a gente tem aí até 1 ano de idade, né? Os lactentes, né? O RN até 28 dias, acima de 28 dias até 1 ano, nós temos os lactentes, que é esse procedimento que a gente vai fazer. Quando a gente já passa a parte da criança, após 1 ano, já que ele já anda tudo, ou eu posso estar sentado aqui e fazer nele também uma compressão abdominal, que seria esse Heimlich, né? Eu posso fazer, e também 5 tapinhas, 5 compressões. 5 tapinhas, 5 compressões. Para ver se desobstrui. Desobstruiu, chorou, beleza, não precisa, fica tranquilo, né? O bebezinho a gente tem que ter um cuidado maior porque ele pode broncoaspirar. Sim. Né? E essa broncoaspiração aí pode levar uma série, né, de reações depois.
Mas chorou, tá tranquilo, só não desesperar. Eu sei que não é fácil a gente falar isso pro papai, mas pra mamãe, né? Porque a gente, quando é pai, atender os filhos da gente, mesmo que a gente seja da área da saúde, é meio complicado, né? Eu mesmo já tive várias situações em que é o seguinte, a Sofia, ela muitas das vezes, quando ela ia chorar, devido a uma queda ou alguma coisa, o choro dela prendia o fôlego. Bebia fôlego, como diz minha mãe, bebia fôlego. E daí... Eu, como profissional, já sabia tudo, eu tentava assim, eu preciso agir, eu tenho que agir, então calma, vamos agir. E muitas das vezes, ela prendia esse fôlego e o que eu ficava? A boca começava a ficar cianótica, ou seja, roxa. E ficava, e ela começava a ficar branca, e eu batia leve nas costas, Sofia, pode chorar, filha, mamãe tá aqui, chora. Aí, quando eu dava um pouquinho mais força com essa região aqui do pulso, aí ela tomava o fôlego e voltava. Mas o que você falou é verdade, não é fácil. Não. Porque desde nenenzinha, quando ela ia chorar, acontecia isso. Elas fazem uma apneia, né? Isso. Uma apneia, né? Minha mãe disse que eu fazia isso muito para ganhar água com açúcar. Não sei se é verdade, porque eu não lembro, né? A vizinha falou um dia para ela assim, dá um tapa nesse menino. Diz que ela deu, nunca mais eu fiz isso. Então, tá vendo? Tem algumas coisas da minha mãe que servem. Mas o certo mesmo, o correto é esse, a gente fazer essas manobras. Aí a gente tem que lembrar que na gestante a gente não pode fazer abdominal de maneira alguma. Sim. É torácica, né? A gente vai por trás mesmo e vai fazer que como a gente está no podcast, a gente não tem como a gente realizar essas manobras, né? Mas existe muito na internet também, as pessoas dão uma pesquisadinha aí para ver como é que é feito. Né? Então, o obeso também, que a gente não dá conta de abraçar a circunferência da cintura dele, a gente vai passar para a parte de cima, a parte torácica, e fazer essas compressões, e sempre intercalando. 5 compressões, 5 tapinhas. É isso que está no protocolo hoje, o mais atual. Tá? Tinha saído esses tapinhas aí há muitos anos, que nos falava, hoje voltou. Então, manobra de Heimlich ainda existe. Só que as pessoas não estão falando o nome dela mais, estão falando compressões abdominais. Então, compressões torácicas, compressões abdominais e os tapinhas nas costas. Isso é o que a gente faz para engasgo, tá? E, Fabiano, fechando essa parte do engasgo, vamos falar agora, uma pessoa, ela tá com uma crise de hipotensão que levou ao desmaio. O que eu tenho que fazer? Beleza. Crise de hipotensão. O ideal, a gente tem 2 maneiras de tratar ela, né? Com o primeiro socorros. Uma é colocar ela sentada e tem que ficar bem fiscalizando mesmo, porque vai que ela cai ali, machuque, fique pior ainda. Coloca ela sentada, manda ela abrir as pernas e coloca a cabeça entre as pernas dela, tá? Ela vai ficar com a cabeça entre as pernas e você vai vir e pressionar a cabeça dela e falar para ela fazer pressão para cima. Então, você vai segurar para ela não subir e ela vai fazer pressão. A minha mão faz pressão contrária ao que ela está colocando da cabeça. E com isso vai melhorar o fluxo sanguíneo dela, porque ela está fazendo força ali durante 5 minutos. E no caso, se ela já desmaiar? Aí, do desmaio. Se desmaiar, chegar a estar desmaiada, a gente põe na posição de conforto, que é uma posição lateral. E sempre para o lado esquerdo. Tá? Paciente clínico, para o lado esquerdo. Paciente vítima de afogamento, para o lado direito. Sempre a gente vai fazer isso, uma posição lateral, tá? Mas caso ela não desmaie, mas ela não consiga ficar sentada, mas ela tá bem molinha, né? Porque essas hipotensões aí, a pessoa fica bem molinha. Sim. Você pode deitar ela também e elevar as pernas dela acima do nível do tórax, que isso vai dificultar o sangue ir para a periferia e vai aumentar também o fluxo sanguíneo. Água é legal? Só que é um problema. Se essa pessoa que tiver com rebaixamento de nível de consciência e você der água, aí você pode fazer ela broncoaspirar. Então, é um risco muito grande. E água, a gente não... Minha mãe sempre dá aguinha com açúcar, lembra disso? Sim. Isso é um risco muito grande, porque vai que ela não está hipotensa e esteja hipertensa, né? Vai que ela esteja com a diabetes alta. Você está dando açúcar, você está dando água, você vai aumentar a pressão. Quando a gente tem uma pressão alta, a gente tira líquido. A gente não dá líquido. Então, é bem complicado, tá? Dar esse tipo de coisa para as pessoas. Isso é muito pessoal antigo que tem esses mitos aí. A gente tem que entender que, na verdade, quando chega uma pessoa a desmaiar, é justamente pela falta de oxigenação ali na cabeça, que a gente chama. No crânio, na cabeça. Então, a elevação da parte inferior, que são as pernas, faz com que volte essa oxigenação. Porque muitas das vezes a pessoa que está com crise de hipotensão, ela está, que a gente chama de letárgica, ou seja, ela está
tonta, tá com crise, ela tá começando. E isso que você falou é muito comum, principalmente pessoas que têm pressão baixa, muitas das vezes, como eu, tem muita pressão baixa, muitas vezes a gente faz esse tipo de manobra e volta, Isso. realmente volta. Aprender essa técnica, ela é muito importante justamente para não chegar ao desmaio. Atenção, mês de agosto, né, que é o mês do calor, né? Sim. É onde tem as pressões baixas aí, tá? Então, é onde que vem mesmo. Porque você tá com calor, seu corpo vai fazer, ele vai abrir os poros, né? Então, você tem vasodilatação, tem essa série de coisas. Quando você tá no frio, não, já é mais, né, faz vasoconstrição, então o sangue ele já fica, ele não vai para a periferia, ele já fica, né, concentrado nos órgãos. Então, dificulta você ter essas hipotensões, tá? Então... E, Fabiano, vamos agora para um outro assunto que é muito comum em acidente doméstico, que são as queimaduras. Queimaduras. A gente tem que como que a gente avalia, o que a gente tem que fazer, o que não pode ser feito. Aí vai minha mãe de novo, né? Então, queimaduras, tudo que primeira coisa que a gente vê na queimaduras, quando a pessoa queima, né, a gente vai ver extensão e profundidade, né? A profundidade vai me dar os graus da queimadura. A extensão é porcentagem do corpo queimado, né? E tem até uma regrinha legal aí dos adultos que a gente faz, né? Sempre passa isso para os alunos, mas até as pessoas que estão em casa aí não são da área da saúde, mas é legal que saibam. Tudo que está em cima é 9%. Se eu queimo a cabeça é 9%, se eu queimo um braço é 9%, outro braço, tudo é 9%. Se eu olhar para as pernas, 9 com 9 são 18%. Então uma perna é 18, a outra perna é 18. Se eu venho para o tórax, 18 com 18 são 36. Então se eu queimei a parte anterior do meu tórax, 18, mas se eu queimei anterior e posterior, 36%, tá? E a genitália é 1%. Então é regra, 9, 18, 36, tá? O que não pode ser feito, que a mamãe falava, deu segundo grau, a bolinha. Minha mãe falava assim, pega a espinha de laranja e fura esse negócio aí, né? Isso está totalmente errado, né? Você vai expor para bactéria, né? Aquela aguinha, vamos dizer assim, que está ali dentro ali, é justamente para não deixar essa pele romper e você não vir sentir dor e expor para a bactéria. Não, mas minha mãe tinha que furar aquilo lá da gente, né? Então, isso não pode ser feito. Outra coisa, aqui a gente vive num clima quente, né? Goiânia é um clima quente, mas locais frios a gente tem que ter cuidado com essa questão de lavar com água, né? Até mesmo para tirar um pouco da dor ali, né? Quando é na periferia, eu não falo nada não, tá? Mas se for no tórax, muito cuidado com isso, porque quando você perde pele, você perde temperatura. Então, você pode levar essa pessoa a ter uma hipotensão. Hipotermia. Hipotermia, tá vendo como é que é o negócio aqui? Olha lá, cai a temperatura dele, vamos lá. Então, pode levar. A gente, profissional de saúde, a gente tem que ter muito cuidado, né? Agora, se for na periferia, braço, perna, pode colocar debaixo da água, mas o interessante é que não faça também o que a minha mãe fazia. Colgate, que a minha mãe fala é Colgate, não é nem creme dental. Passa Colgate. A maisena, borra de café, babosa. Cara, o médico ele estudou para isso, tá? E a gente não pode tirar essa responsabilidade, é dele. Passa por uma avaliação médica, principalmente uma queimadura, né? Existem tipos de queimadura que na queimadura a gente olha só o visual da queimadura externa, né? Mas e o interno? Exatamente. Né? O interno é que prejudica mais o paciente, né? Às vezes nós temos aí queimadura por choque. Né? Você olha a mão onde entrou, olha o pé, tá horrível, tá feio, né? Tá aquela queimadura. Mas e onde esse choque percorreu os órgãos internos? Como é que tá lá dentro? Né? No primeiro socorro não tem como fazer nada pela parte interna, né? Isso aí é somente lá dentro do hospital. Mas a parte externa é essa mesmo. Lavar ali na região ali com a água para dar uma aliviada na dor. Não aplique pomada de maneira alguma sem passar por uma avaliação médica. E falando sobre isso, o Fabiano, na questão das queimaduras, a gente também tem que analisar a de terceiro grau, já é um grau mais grave, isso, né? Nesse quesito, não passar nada e já diretamente para o pronto-socorro, porque tem a parte de perda total tecidual e a parte de nervos também que se perde ali da pessoa. Perde temperatura, perde um monte de coisa, né? Porque o terceiro grau já passou a terminações nervosas. O contrário do que a gente imagina, é muito feio, né? No terceiro grau. Aquela região do terceiro grau, ali no centro dela, não dói. Vai doer na periferia, onde está o segundo e o primeiro. Ali no meio não dói, porque já passou as terminações nervosas. Só que é um agravo, né? Se chegar em terceiro grau,
Imagina o que ele não inalou de temperatura se for por fogo, né? Então, as vias aéreas dessa pessoa podem estar comprometidas. O pulmão dela já pode estar comprometido. E nós também, a gente quase não falamos do 4º grau, que quando chega lá no osso, né? Sim. Queimadura chega no osso, a gente quase não vê. Geralmente, quando está no 4º grau também, essa pessoa já foi a óbito, né? Porque imagina queimar até chegar no osso, o que você já inalou. Mas existe 1º, 2º, 3º e 4º grau. E, Fabiano, uma questão que a gente falou aqui sobre a questão de queimaduras, por exemplo, vamos supor numa seguinte situação. Infelizmente, estou ali cozinhando, a panela de pressão explodiu, só que aí o que aconteceu? Acometeu de uma tal forma que as outras panelas começaram a pegar fogo. Vamos ficar um pouco mais drástico? A casa está pegando fogo. Ai. Meu Deus, o que eu tenho Sai que correndo. fazer? Se tiver oportunidade, sai correndo. Aí não precisa chamar o SAMU, viu, pessoal? Chama o bombeiro. Sim. O bombeiro ele é especialista no fogo, na água, no ar e em vítima presa em ferragem, tá? Essa é a especialização do bombeiro. Nós, do SAMU, nós somos da área da saúde. Então, nessas áreas quentes que são chamadas, o bombeiro vem, faz o resgate, e não é o bombeiro da viatura também igual do SAMU, não é o bombeiro de resgate, é o bombeiro especialista, né? Então, no seu município, você às vezes não tem, né? Aí é meio complicado isso aí, né? Chama o bombeiro, ele vai apagar tanto o fogo, né? Quando se a vítima estiver presa em algum lugar, ele que vai retirar, o SAMU não entra, tá? Por exemplo, uma pessoa está afogando no meio de uma lagoa. Se você chamar o SAMU, ele vai continuar afogando. O SAMU não tem especialização em salvamento aquático. Tem que ser o bombeiro. Tá? Então, a gente tem que entender um pouquinho disso aí. Inclusive, as pessoas têm que lembrar, justamente, caso aconteceu, de a casa estar pegando fogo, na hora que você for sair, não desespera entrando nos cômodos. O mais baixo, mais rente que você estiver, próximo ao chão, melhor, justamente para você não inalar aquela fumaça. O oxigênio, né? Sim. A fumaça vai subir e ele vai ficar embaixo, né? Até mesmo para você respirar, isso mesmo. Sim. E não tente, assim, por mais que a gente queira salvar outras pessoas, muitas das vezes a gente acaba perdendo a vida na tentativa de salvar. Então, chama logo de uma vez os bombeiros, que ele vai prestar o socorro devido para você e também para a vítima que estiver ali dentro. Isso não é mais primeiros socorros, né? Sim. A gente aí é socorro especializado mesmo. Por isso que eu tô falando que nem o SAMU faz, né? Nem o SAMU faz. Então, tem um socorro próprio para aquilo ali. Se não houver, né, na sua cidade, aí às vezes a pessoa sempre tem uns heróis, né? A gente tem uns heróis aí que acabam pondo a vida dele em risco. Isso não é legal. Sim. Tá? Existe nas nossas literaturas, fala assim, a cena tem que estar segura para você fazer um atendimento. Se ela não estiver segura, você não realiza. Eu não posso pôr a minha vida em risco. Não, aliás, a gente põe, né? Mas Sim. Imagina se eu sou o socorrista daquela cidade, entro numa cena dessa e morro. Acabou o recurso, né? Acabou. Então, se eu tenho ali 3 vítimas, eu não socorri ninguém, ainda morri. Então, né, a gente tem um exemplo aí, há alguns anos atrás, aquela Boate Kiss, Sim. né, que veio uma polêmica de novo aí, depois de muitos anos. Na Boate Kiss, teve algumas pessoas que, querendo ajudar, fizeram um buraco na parede para tirar o pessoal que estava lá dentro. E esse buraco alimentou o fogo lá dentro, porque olha, o fogo é alimentado com oxigênio. Então, assim, tem que ser especialista. Tá? O que você vai fazer no caso de queimadura? Se a pessoa não está lá dentro da área quente, aí você vai ajudar. Ela já está de fora, aí você pode ajudar. Sim. Tá? Até o socorro especializado chegar. Queimou os braços. Nossa, vamos colocar ela aqui, vamos jogar uma água para aliviar, uma compressa fria em cima, né, umedecida. Tranquilo, sem problema. E isso que você falou sobre a questão da divisão, digamos assim, das atividades do bombeiro e do SAMU, é muito importante. Porque muitas das vezes a gente chama o SAMU, tá um afogamento, uma lagoa e tudo mais, e não é por não querer prestar o socorro mais, mas sim, é igual aquela brincadeira que a gente fala, cada um no seu quadrado. Justamente porque a equipe tática dos bombeiros é especializada nisso e ela vai prestar o devido socorro. Tem que ter a equipe de salvamento aquático. Não é a UR ambulância igual o SAMU. Não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver. Tá? Tem que ter. Se não existe na sua região, por exemplo, no seu município, o ideal é que você reúne com o seu vereador, com o seu prefeito e faça um plano emergencial. Alguém tem que socorrer, alguém tem que ser capacitado. Aí eles vão pegar, por exemplo, tem o SAMU aqui, é a única coisa que eu tenho. Então nós vamos especializar o SAMU. Nós vamos criar curso, treinamento, equipamento, que é o fundamental. Não adianta eu ter conhecimento e não ter equipamento.
Não adianta nada, eu não sou socorrista desse jeito. E daí a gente entraria em uma outra questão, né? Né, Fabiano? Entendeu? Justamente nisso, porque a falta de equipamento... Demais, né? Só para você ter uma ideia aqui, já pegando o gancho, em Goiânia nós temos 1,5 milhão de habitantes desde que eu tinha 18 anos de idade. Tem muito tempo isso aí, né? Bastante tempo passou. Então, para atender Goiânia, nós temos 17 viaturas do SAMU. Para atender 1,5 milhão de habitantes. Nossa. É pouco. Muito pouco. Então, dessas 17, 13 são unidade básica, onde eu tenho um condutor socorrista e um técnico de enfermagem dentro. E 4 são avançadas. As avançadas até que eu falo para você que dá. Agora as básicas não dá não, para atender 1,5 milhão. Só que a nossa realidade é outra, muito pior. Tem dia que a gente roda com 5, tem dia que a gente roda com 6. Por quê? Viatura estraga. Né? As pessoas adoecem. Né? Nessa época aí de pandemia mesmo, aí, os profissionais de saúde adoeceram. Né? Tanto fisicamente como emocionalmente. Então a gente está com um déficit muito grande. Então tem dia que eu rodo 6 para atender Goiânia. Aí a gente tem que fazer a junção junto com o bombeiro, que eles têm também algumas, né? Mas também não são muitas. A última vez que eu vi, parece que era 7 que o bombeiro tem. O bombeiro é mais para trauma. Tá? O clínico é do SAMU. Né? Porque o bombeiro não tem profissional de saúde dentro, a não ser a usa do bombeiro. Então ele fica limitado. É como se chamasse o SAMU para entrar dentro d'água. A gente fica limitado também, da mesma forma. Não tem como atender. Isso é muito preocupante. Demais. Muito preocupante. E a mídia, essa mídia nossa aí, ela é maravilhosa. Um dia eu escutei falando que nós tínhamos 78 viaturas para Goiânia. Eu falei, tá me enrolado, amanhã nós não podemos sair na rua. Todo mundo, eles contaram as ambulâncias pequenas, sanitárias, né? Que essas ambulâncias pequenininhas, junto com a do SAMU, tudo. E eu não sei onde que eles acharam 78 para Goiânia, que não existe, nem com as sanitárias. Sanitárias tem 21 em Goiânia, essas ambulâncias pequenas, que fazem esse transporte de um cais para outro hospital, onde a vítima não tem risco de vida. Portanto, que eu só tenho um motorista lá dentro. Tá? Então, a gente tem que olhar mesmo e falar a realidade do que tem. Aí, entra essas pessoas que agravam a situação do paciente, para a ambulância chegar lá, e ela não está tendo consciência do número de viaturas que tem em Goiânia. Para você ter uma ideia, eu já fui em atendimento de mulher menstruada. Não, mentira, Fabiano. Aí eu falei assim, nós teríamos que ter bastante ambulância em Goiânia durante todo mês, né? Todo mês para atender um tanto de mulher que a gente tem em Goiânia, que Goiânia só tem mulher, né? E tem, as pessoas não têm noção. Né? Chama a gente, mora do lado de um cais, chama a gente, fala assim, não, eu chamei vocês que vocês passam a gente na frente. Não é assim, né? Pessoal, não entenda que mulher no estágio de período menstrual, tem algumas que tem alguns agravantes e tudo mais, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, o pessoal do SAMU, eles são agravantes mais graves. É urgência e emergência, né? Sim, urgência e emergência. Não que um período menstrual não tenha uma urgência e emergência, mas não é tão grave assim ao ponto de chamar o SAMU para às vezes a pessoa tem um carro em casa. Por que de chamar o SAMU? Né? Você tem 4 dias, 5 dias que você está naquele quadro ali de... E aí eu vou chamar SAMU, então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que analisar mesmo na hora de chamar. E as pessoas, pessoas, isso que você falou sobre a questão dos profissionais ficarem doentes, pessoas, vamos entender, nós somos seres humanos. Isso. Nós somos seres humanos também. E isso que você falou é tão importante porque, assim, eu sou apaixonada pela área de saúde, como um todo, senão eu não estaria trabalhando há 10 anos na área. Mas o que eu vejo... Também, Lu. Sim. O que eu vejo é justamente a falta de empatia para com o profissional. Muitas das vezes tem colegas de trabalho, 24 horas a fio, 48 horas a fio, já vi 72 horas a fio. E muita parte também sensacionalista. Olha o médico aqui deitado. Olha o profissional aqui deitado. E o caso... Não somos robôs. Não, a gente... Às vezes fala assim... tá na hora do almoço, só não tem ninguém aqui para atender, não sei o quê. Cara, você tem 100 pessoas para ser atendida. Aí, às vezes, você tem 5 funcionários ali para fazer esse atendimento dessas 5 pessoas. Essas pessoas têm necessidades fisiológicas. Né? A gente não pode ir no banheiro, a gente não pode almoçar, a gente não pode lanchar. Não tem como, né? As pessoas... assim... A gente sabe também que existem também colegas que são difíceis, né? Sim, com certeza. A gente sabe disso. Assim como toda profissão, tem os profissionais e o profissionalzinho, isso. Vamos dizer assim. Mas um pouco mais de empatia para a pessoa que está fazendo o teu atendimento. Eu, muitas das vezes... Isso foi fase.
eu era dessa parte sensacionalista. Quando eu passei pro lado de cá, eu entendi, não. E a gente tem que entender que o profissional de saúde é aquele que precisa ter saúde, tanto física e mental, para poder fazer o atendimento. E muitas das vezes a saúde mental não está lá naquelas condições. A gente acaba que pra gente, a gente não corre atrás da saúde, né? Nós somos da Com saúde e certeza. não corremos atrás da saúde, né? Só fazemos saúde para os outros, né? Acarreta esse tanto de serviço, que o ganho é pouco, e aí as pessoas começam a sair de um plantão, vai para outro plantão, vai. Isso aí, na própria vida particular dela também interfere, né? Nós temos aí vários colegas aí que devem estar no 5º casamento já, na área da saúde. Então assim, teve uma época quando eu entrei no SAMU, eu falei, meu Deus do céu, nunca vi tanta gente separando. E eu também fui um desses, né? Eu estou no 2º casamento, então é complicado, viu, gente? Tem que ter uma estrutura, a própria pessoa, o próprio profissional, justamente que você entra na área da saúde, eu falo como um todo, todos os profissionais, é por amor mesmo. Tem que amar, porque se for entrar por questões financeiras... Não vai, não. Acho que tá na carreira errada. Até mesmo nós que somos enfermeiros, a gente fica assim, a gente tinha que ganhar mais, claro, concordo que a gente tinha que ganhar mais, né? E tinha que ser mais reconhecido também, né? Para você ver que todo mundo chama o podólogo de doutor, o dentista de doutor, né? O cara que... veterinário, todo mundo é doutor, mas o enfermeiro ninguém chama ele de doutor. E quando você fala assim, eu sou enfermeiro, parece que as pessoas mudam a cara dela e falam, eu quero falar com o médico. Ou então, muitas das vezes... Parece que você não entende nada, Ou então, né? muitas das vezes, eu ouvi isso demais. Você é enfermeiro porque você não conseguiu fazer medicina, né? Ou então, você é muito bom enfermeiro, você poderia ser médico. Já ouvi isso demais na minha vida, né? Como se a gente não tivesse conhecimento. Todo mundo queria ser médico, né? Se tivesse a oportunidade. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Mas vamos lá, que você estava falando aí. Acho que nós estamos desviando o assunto aqui. Nós estamos para o outro lado. Vamos ajudar esse povo de casa a salvar a vida. Fabiano, vamos à seguinte situação que até comigo já aconteceu. Uma pessoa está grudada recebendo uma corrente elétrica. O que eu tenho que fazer? Desligar o relógio, primeiramente. A cena não está segura. Isso aconteceu... Se não tiver condição de você desligar, você não atende. Não pode. Muitas das vezes a nossa ação tá ali grudada, recebendo a corrente. A primeira coisa é pegar na pessoa. Isso. E na verdade... vai virar outra vítima. Né? Vai virar. Nós temos um monte de vídeo na internet a respeito disso aí. Muitos vídeos. Nós tivemos um relato aqui em Goiânia mesmo, de um caso aqui, que eu até tive nessa ocorrência, onde o rapaz ali na 3ª radial, isso já tem muitos anos, ele aquaplanou com o veículo ali perto do Jardim Botânico, né? Ali desce uma enxurrada muito grande, e ele bateu no poste e o fio arrebentou e caiu na enxurrada. Ele foi e desceu do carro. Quando ele desceu, ele fritou. Recebeu. Né? E aí a gente chegou, nós não podíamos fazer nada, porque o fio estava energizado, lá dentro da água saindo faísca ainda. Né? Então, se a gente põe a mão, se a gente entra lá, nós vamos ser outra vítima, nós não podemos. Tá? Isso nós somos amparados por lei. E tem que entender que justamente, engraçado que se fala tanto, se tem um fio de um poste na água, a água é condutora de energia. Então, o correto Madeira verde, condutora. O correto dele, na verdade, era ficar quieto. Ele tinha que ficar dentro do carro. Ficar dentro do carro. Tinha que ficar dentro do carro. Dentro do carro, os pneus, ele vira isolante, né? De ficar dentro do carro. Infelizmente, coitado, eu acho que ele nem também, né, não viu esse fio, né? Infelizmente, perdeu a vida. Então, muito cuidado na hora de atender, pessoal, muito cuidado mesmo. Eu sei que salvar vida é privilégio de poucos mesmo, a gente quer fazer isso, né? A gente tem essa necessidade de ajudar, né? A gente vê isso aqui, por exemplo, nós estamos na Avenida Goiás aqui, nós tivemos vários atendimentos aqui. Se você virar para a pessoa e falar assim, irmão, pega na mão do outro aí, faz um cordão, vamos abrir um espaço aqui para a gente atender. Nossa, vira uma coisa maravilhosa assim para a gente, todo mundo quer ajudar. E ali nem polícia entra para dentro, porque eles não deixam. Falam, não, o cara do SAMU disse que não é para deixar ninguém entrar, não. Não entra. Então as pessoas têm a tendência em ajudar. Mas como você falou lá no início, sabe ajudar? Tem conhecimento? Se não tem, não vá. Porque você vai se tornar a próxima vítima. Entrar dentro d'água é muito arriscado para quem não sabe socorrer. Não é nadar, pessoal. Eu nado pra caramba. Não é nadar. A pessoa que está afogando, tendo um acidente de submersão, né, conhecido como acidente de submersão, a tendência dele é querer ficar em cima. E ele vai grudar em você, vai te jogar para baixo e vai ficar lá em cima. Com certeza. E falando sobre essa questão de afogamentos, Fabiano, vamos falar um pouquinho sobre acidentes que acontecem dentro de casa mesmo. Justamente uma criança, eu tenho uma piscina dentro da minha casa, a criança se afogou.
está ali, ela tá, não está submersa, mas ela está boiando. O que eu tenho que fazer? Então, primeiramente, a gente tem que ver se ela tem consciência ou não. Né? Essa é a parte que a gente tem que identificar. Né? Se ela não tiver consciente, eu vou tirar. Se for um atendimento, um socorrista, lá dentro vamos pôr, na praia, né? O protocolo fala que lá dentro mesmo da praia, antes de tirar a pessoa lá de dentro, a gente já tem que fazer as manobras de resgate ali, as ventilações de resgate. Ou com a boca, ou com um dispositivo de ventilação, né, que a gente tem como profissional, lá dentro d'água, de 5 a 10 ventilações de resgate. Né? No caso, eu não sou profissional, mas eu dou conta de salvar, eu sou um guarda-vida desse pessoal aí, esses guarda-vidas, né? Aliás, são profissionais, mas não tem dispositivo de ventilação. Ele não vai fazer lá dentro, ele vai tirar para a margem, viu que está inconsciente, aí é em qualquer um, aí já entra a parte do primeiro socorros. Está inconsciente, aí eu vou fazer o voz, ver, ouvir, voz. Ver, ouvir e sentir, né? Que ela tinha saído da literatura, voltou de novo, a gente até falava que isso, o bombeiro que usava muito, mas voltou. Os protocolos, tudo está falando nesse voz de novo. Então, primeiro eu vou ver a responsividade, não me responde, vi que está inconsciente, vou ver, ouvir e sentir. Tá? Se ela tiver respiração, eu lateralizo ela, coloco ela lateral para o lado direito. Viu que mudou agora? Na hipotensão eu ponho ela, ou desmaio eu ponho para o lado esquerdo. O direito, o afogado é para o lado direito. Por causa da ramificação mesmo do nosso pulmão. O nosso pulmão do lado direito, ele vai receber primeiro essa água. Então, a gente parte do princípio que ele vai estar cheio d'água. Então, eu vou virar ela para o lado direito para mim usar o lado esquerdo e fazer essa troca, né, com essas ventilações. Então, sempre para o lado direito. Continuou respirando, é claro, ligar imediatamente para o socorro especializado da sua região. SAMU, bombeiro, tem que ligar. Agora, se não tem movimento respiratório, eu vou entrar com as compressões. E as compressões é feita assim como é feito no paciente clínico também, tá? Da mesma forma. Lembrando que criança e bebê com mais de um socorrista, a gente não faz 30 compressões e 2 ventilações. A gente faz 15 por 2. Tá? E a vítima de afogamento também. Pode ser adulto ou criança, porque ela parou por hipóxia, por falta de oxigênio. Tá bom? Então a gente vai fazer 15 por 2. Ah, não é afogado? 32. Tá? Ah, mas é um bebê, eu tenho 2 socorristas. 15 por 2. Ah, só estou sozinho. 32. Lembrando sempre também nessa questão da técnica, justamente que eu não vou fazer uma compressão nessa posição num bebê, porque eu posso ter fratura de externo. Isso, o bebezinho a gente vai utilizar os 2 dedos no centro do tórax, tá? A gente pode utilizar os mamilos no bebê? Pode, porque ele é pequenininho, pode. A gente não utiliza no adulto, né? Hoje em dia nós temos aí, as mulheres usam silicone, né? Então, né, os mamilos, a gente não acha referência como os mamilos, né? Nós temos as idosas também. Então, a gente vai vir aqui no apêndice tifoide mesmo, nesse ossinho da miséria, como diz minha mãe. Né? Coloca 2 dedos aqui bem no centro do tórax e coloca a região hipotenar e faz essas compressões com as mãos entrelaçadas no adulto ou na criança. A partir de 1 ano até a puberdade, tá? Aí a gente faz com uma mão ou com as 2 mãos, de 1 ano até a puberdade. Agora, no bebê, não. Sempre vai ser os 2 dedinhos. 2 dedos. Se eu tiver com os 2 socorristas, aí eu vou fazer com os outros 2 dedos, assim. É outra posição. E no adulto, vou manter a mesma forma, tá? Sempre com as 2 mãos, fazendo 32, até ter retorno. Até o socorro especializado chegar. Sempre tem um questionamento. E posso fazer o boca a boca? Né? Cara, boca a boca, pode fazer, os protocolos falam dele. Só que assim, a gente puxa oxigênio, não é? Sim. O que a gente solta? Gás carbônico. Então, você vai parar uma compressão que estava sendo afetiva para jogar praticamente gás carbônico dentro da pessoa. Então, aquela circulação que a gente tinha, que o coração tinha que fazer, que a gente estava fazendo com as mãos, eu vou parar ela para me jogar gás carbônico. Então, cara, mantém as compressões até o socorro especializado chegar. Porque aí a gente vai vir com oxigênio de verdade, vai vir com a equipe especializada, fazer as compressões de maneira correta. Isso é muito importante porque justamente o que a gente estava falando aqui nos bastidores se ensina muita coisa errada. Nossa, demais. As mídias acabam, infelizmente, ensinando muitas coisas erradas e achando que eu tô sabendo da técnica, vou prestar o socorro porque eu vi na série tal, eu vi no programa tal e realiza. E acaba agravando a situação daquele paciente. Olha, tem muitos vídeos de pessoas tentando respirar e os
E eu vou te falar para vocês, tem umas pessoas de jaleco branco que eu acho que não é da área da saúde, não. Deve ser açougueiro, macumbeiro, alguma coisa dessa. Comprimindo o tórax de quem está respirando. Então, certifique-se que essa pessoa não respira, tá? Não existe um coração parar de bater e um pulmão ficar batendo. Não existe. Existe o contrário, né? O pulmão para e o coração ainda está batendo. Nós tivemos uma parada respiratória, mas não evoluiu para cardíaca ainda. Vai evoluir, né? Se eu não chegar ali com dispositivo de ventilação, com oxigênio, tudo vai evoluir, porque a célula morre. Mas o cara respirando, tentando tirar a mão do socorrista e o socorrista fazendo compressão, cara, você vai evoluir esse cara para uma parada. É isso que acontece. E falando sobre essa questão de o que ajudar e não ajudar, vamos entrar um pouquinho nesse assunto dos acidentes automobilísticos. O que a gente tem demais é acontecer um acidente, é como se você pegasse uma balinha, chupasse ela e colocasse no meio de formigueiro. Curiosos. Com o celular ainda. Como eu, vamos supor que eu não sou profissional da área, como eu posso ajudar o SAMU nesse momento? Eu vi um acidente automobilístico agora na minha frente, como que eu posso ajudar o pessoal do SAMU? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que avaliar a situação dessa vítima. Está consciente? Está inconsciente? É a mesma coisa, né? Eu não vou falar de sinais vitais, porque sinais vitais é para profissional de saúde. Então, esqueçam isso. Checagem de pulso. Até hoje, o povo, não, tem que checar pulso. Não existe checar pulso quem não é profissional de saúde. Tá? Esqueça disso. Checa respiração. Tá respirando? Beleza. Mantenha ele na posição que ele estiver, né? Tá com um grande sangramento, com hemorragia externa grave, você dá conta de fazer a contenção desse sangramento? Faça. Porque se esse socorro demorar a chegar, conforme for esse sangramento, com 4 minutos a pessoa vai a óbito. E as pessoas, elas têm essas informações quando eu, por exemplo, eu vou ligar agora para o SAMU. E aí, ali o acidente está ali na minha frente, ligando para o SAMU, eles vão fazendo essas perguntas e tem a orientação até eles chegarem? Vamos lá, então. Foi até legal você falar nisso, que eu acho que a gente pulou um pouco essa parte, né? Quando você liga no SAMU, através do telefone 192, vai cair num timer. O que é esse cara? Esse cara é um atendente. Ele não é profissional de saúde. Ele tá ali para pegar o endereço. E você tá louca para falar o que tá acontecendo, mas ele tem que pegar um endereço. Tá? Sim, porque senão não tem como chegar. Não tem, a gente não tem bola de cristal, né? Apesar que hoje já está tão evoluído, daqui uns dias, manda a localização, você já está lá, já existe, tá? Só ainda não está sendo usado, mas já existe. Vou contar um caso aqui para você dentro disso aí. Fomos acionados ali na Vila Redenção, quem mora em Goiânia, todo mundo conhece a Vila Redenção, uma parada cardiorrespiratória no ponto de ônibus na Vila Redenção, na Praça da Feira. Não tem erro, né, cara? Né? A gente estava de base, só para você ter ideia, na maternidade Dona Iris. Você falando, eu já fui automaticamente já direto sabe, né? na praça. Aí isso, né? Como eu sou o condutor, né? Na hora veio na minha cabeça, falei, aqui do lado, 3 esquinas. Bora, nós saímos louco, né? Com a USA e tal. Chegamos lá, não tinha ninguém no ponto de ônibus. Aí eu falei, Central, não tem ninguém aqui pelo rádio. Faz uma linha de 500, é a gente ligar para o solicitante. Ligou, a senhorinha atendeu e falou assim, não, meu filho, eu tô aqui no ponto de ônibus, na Praça da Feira da Vila Redenção. Eu falei, não tá, senhora. Só tem um ponto de ônibus aqui, eu tô no ponto. Ela, tô. Tem alguém com a senhora? Aí eu já vou, né? Uhum. Tem. Aí um cara jovem. Eu falei, irmão, você tá onde? Tô na Praça da Feira da Vila Redenção. Aí eu falei assim, irmão, não tá. Eu tô aqui no ponto de ônibus. Aí falou, tô, rapaz, aqui, ó, do lado do setor sul. Nossa. Eu falei, setor sul com Vila Redenção, tem alguma coisa. Cadê o Alto da Glória? Arrancaram ele daqui, né? Fui descobrir, era Trindade. Nossa. Como nós regulamos 26 municípios, o time hora que falou Vila Redenção, ele nem pediu nada. Ele falou, aqui. Então, quer dizer, a mulher, né, a vítima lá de Trindade, estava precisando da ambulância e nós aqui atrás de ninguém. Então, é muito complicado, por isso que isso demora um pouquinho. Direitinho. Eu sei que para quem está necessitando, 5 minutos, 3 minutos, é uma eternidade, mas há necessidade. Aí o médico, esse timer, colhe essa informação e passa para o médico. Aí ele vai te perguntar o que está acontecendo. A pessoa respira? A pessoa está consciente? Ele vai começar a te perguntar. Não, doutor, não respira, não está consciente, né? Você vai falando o que você está vendo ali. Tem um sangramento aqui. Como é que é esse sangramento? Ele vai te perguntar. Você tem condição de fazer a contenção desse sangramento, né? Você é profissional de saúde, ele vai te perguntar, tá? Isso é normal. Nesse momento, ele já está passando toda a informação que você está falando para o cara do rádio, que é o cara que sabe que tem a viatura mais próxima dali. E às vezes essa viatura não está tão próxima, né? A gente tem que entender isso. Goiânia é muito grande e vai demorar. Isso que você falou é tão importante porque, na maioria das vezes, as pessoas acham que toda viatura do SAMU
tem os aparelhos, na verdade, para Isso, poder não. atender. Não. E, na verdade, não. Essas informações, elas são tão importantes porque vai mandar justamente a viatura certa para Isso. fazer aquele atendimento. Eu presenciei um acidente há uns anos atrás. O que aconteceu? Ali na região do Anel Viário, em Aparecida de Goiânia, uma moto, aquelas, acho que é Ninja, Kawasaki, não sei, bateu na traseira de um Gol. A menina, sem capacete, eu vi o acidente acontecendo, Fabiana, ela voou por cima e o Gol passou por cima. Só que, o que aconteceu? O Gol passou nas laterais dela, que não atingiu. E o condutor estava de capacete. Quando aconteceu isso, eu, mais do que depressa, tinha ligado pro meu ex-namorado, falando o seguinte, chama o SAMU, e eu fui correndo pra lá, que eu já tinha formado em enfermagem. No que eu cheguei ali no acidente, ao ponto de falar o seguinte, não toque na vítima, só faça... Isso é muito importante, pessoal. Muitas vezes você não dá conta de fazer o socorro, dependendo do horário, faça sombra. Só sombra. Isso. Fique o mais afastado possível. Não coloca bolsa nada. Debaixo da cabeça, Sim. Travesseiro, pelo amor de Deus, a gente chega e tem hora do cara... Não foi faz justamente isso que aconteceu. O namorado estava alcoolizado, no desespero, ele pegou o pescoço dela, lateralizou. E nesse momento, 2 minutos depois, estava passando a viatura do SAMU, mas era só de condução. Aí, nesse momento, eles pararam, acionaram a outra viatura para fazer o atendimento. Eu fui ficar sabendo que o seguinte, ele lateralizou o rosto dela no desespero, deslocou. Já tinha provavelmente uma fratura, Sim. né? Porque a cinemática aí é muito grave, né? Tinha a fratura da cervical, Isso. porque ela estava com uma hemorragia interna. Quando eu olhei, ela estava sangrando pelos orifícios, nariz, ouvido, boca. E a única coisa que eu tinha falado para os curiosos em volta, porque aconteceu, todos os curiosos foram, não mexa, só faça sombra. Pega uma coisa de papelão e faz. Mas ela tinha consciência, alguma coisa? Não. Nada, totalmente inconsciente, né? Inconsciente, já estava cianótica. Respirava? Não, também não. Já estava, provavelmente. Sim. Pode ser que ela quebrou essa cervical nesse tombo aí, né? E já tinha entrado em parada. E aí eles tentaram fazer a reanimação, todo o procedimento, o protocolo de reanimação e tal. E infelizmente ela veio a óbito. Mas o que eu quero deixar claro aqui é justamente se você não souber fazer o atendimento, não faça. Eu quero ajudar. Ajuda. Sabe como é que você ajuda? Você vai lá, vai sinalizar a via. Sim, as pessoas não fazem isso. Ao invés da pessoa querer filmar, sinalize a via, porque outra vítima pode acontecer naquele momento ali. Porque as pessoas não fazem isso. Eles querem correr e ficar lá filmando, ficar lá olhando as coisas, mas ninguém E as faz essa pessoas, elas sinalização. não têm a consciência de que, por exemplo, o fato de eu estar ali olhando, pode ser que venha um carro em alta velocidade e eu posso ser a próxima vítima. Já aconteceu em vários lugares desse jeito. E isso que você falou, eu acho, assim, é triste. Pra mim é triste. Tá ali um acidente e o que acontece? O pessoal pega o celular e começa a filmar. Eu fico imaginando se fosse um familiar parada, né? As pessoas, por exemplo, a gente tem que expor o paciente, né? Quando é mulher, sim. Você imagina, você está no meio da rua ali. É claro, a gente tem um cuidado. Coloca um esparadrapo em cima dos mamilos, tudo. Mas mesmo até você colocar, a gente acaba expondo. O cara tá filmando ali, não é a mãe dele, não é o irmão dele. Então, pessoal, tem que ter mais consciência, né? Sim, é um bom senso. Tá invertendo demais esses valores aí, com certeza. E as pessoas precisavam ter esse bom senso. Eu fico imaginando, se fosse um familiar, eu estaria ali filmando? Se coloque na posição da vítima, se coloque na posição daquela pessoa. Olha, é uma filha, é uma irmã. Será que eu gostaria que essas imagens fossem expostas? Quer ajudar? Coloque, faça a sinalização para que outros carros percebam que precisam frear, que precisam diminuir a velocidade. Ou até mesmo obstruir mesmo a via. Com certeza. Entendeu? Se tiver em risco, pode obstruir, não tem problema nenhum. Mas não posso, porque senão a polícia vai vir. Se tiver em risco, né? Por exemplo, o cara cai no meio da rua, você pode obstruir a via, parou, não passa mais ninguém ali. Sim. Entendeu? Isso aí é normal. Uma coisa muito interessante que você estava falando, sempre eu falo isso para os meus alunos. Se coloque no lugar da pessoa, porque você está trabalhando com o amor de alguém. Com certeza. É o amor de alguém que está ali. Quando a gente vai atender, eu posso estar cansado, estar arrebentado, o problema é meu. Foi eu que escolhi estar ali. Né? Ninguém me chamou para me usar esse uniforme aqui, não. Eu usei ele há 14 anos porque eu gosto e tenho prazer até hoje. O dia que esse prazer acabar, eu saio. Então, se coloque no lugar da outra pessoa. Quando a gente está passando mal, a gente chega no lugar para ser atendido. Você já viu que a gente quer driblar isso aí? A gente quer passar lá na frente também? Sim. Tá vendo? É a mesma coisa.
Então a gente tem que pensar nisso, né? E o profissional de saúde está ali, ele avaliou o paciente, ele que sabe o que fazer. Tá? Mas vamos voltar lá para o primeiro socorro, né? Já tá aí com os bombeiros e pro SAMU. E o que aconteceu ali naquele momento foi instantâneo a minha ação. É justamente falar para não tocar na vítima. Ah, quero ajudar. Não então toca. tá, pega esse papelão aqui. Ela tá recebendo só porque era meio-dia e meia, 1h. Imagina o asfalto. Mesmo que ela estivesse Queimadura, né? a óbito, já tivesse falecido Sim, ali, sim. até chegar a prestar o socorro, eu falei, pelo menos eu fiz a minha parte dela não ser queimada ali por causa do asfalto quente. Então, tá, dependendo do horário, tá, eu vou pegar um papelão aqui, eu tô longe, vou fazer uma sombra pra ela não receber o sol. Não toque. Não toque. Não Se você toque. tocar, por exemplo, o paciente, tem muita gente que gosta de tocar, né? Segurar a cervical, que a gente fala, né? Vai para trás da cabeça do paciente e com as duas mãos laterais, nunca por debaixo da cabeça, tá? Por debaixo da cabeça a gente faz quando é uma crise convulsiva, tá? A mão de concha é crise convulsiva, mão lateral é trauma. E segura essa cabeça ali no chão, tá? Até o socorro chegar. Agora, se você visualizar que essa pessoa ainda tem consciência, né? Um pouco de consciência, se ela tiver com muito sangue, você pode virar, porque o próprio protocolo ele fala, né, que isso é risco-benefício, porque senão ela vai broncoaspirar esse sangue e não vai dar nem tempo desse cara chegar, entendeu? Agora, cara, é cada caso um caso, né? Eu já cometi de acidente de moto, eu não tinha nada e a moto em cima de mim, eu falava, tira a moto de cima de mim, pelo amor de Deus, cara, não pode mexer, você tem que esperar o SAMU ou o bombeiro. Eu falei, irmão, eu trabalho no SAMU. Tira a moto. Então, cada caso é um caso, né? E o motoqueiro, ele tem a tendência de cair e levantar. É uma coisa... Sério? Ele tem. A tendência dele, ele bate no chão, dá aquela concussão, né? Que a gente chama, né? Porque o cérebro abala ali. Aí ele cai. Quando é feio, ele levanta, aí ele cai de novo. O motoqueiro é muito doido, né? Atender motoqueiro é muito doido. Eu sou motociclista, eu sei como é que é. E nesses casos, nesses anos de profissão, teve alguma intercorrência que te chamou a atenção? Demais da conta, hein? A pergunta é qual delas, né? Demais da conta. Já atendi de tudo, né? Tudo que você falar pra mim, eu já atendi. Mas... eu acho que o que mais choca a gente é quando é criança, né? As ocorrências de crianças são as que mais chocam, né? Há algum tempo atrás eu atendi 2 crianças aqui no Jardim Novo Mundo, que estavam dentro da escola, mas menina é bicharteira, eles estavam pulando em cima da tampa de uma fossa, e a tampa quebrou, eles caíram e a fossa caiu em cima deles. Então assim, foi muito chocante a cena quando eu cheguei, a gente fez o resgate, né, eu mais o colega da minha equipe. Foi um sucesso e Deus é tão grande que esses meninos podia contar as escoriações que eles tinham, né? Então não tinha fratura nenhuma e a tampa era muito pesada, eu sozinho não conseguia tirar ela. Se tivesse caído, teriam levado se caísse a na óbito. perna, eu acho que tinha amputado, no tórax tinha morrido, na cabeça nem fala, né? E só tinha a cabeça deles pro lado de fora, o resto estava tudo coberto por terra. Eu acredito que os anjos da guarda de criança... É muito. De bêbado também, né, gente? Vamos falar o tal do bêbado também. Eles são só tudo, viu? Então tem os atendimentos de bêbado aí, viu? Pode ficar tranquilo que tem. Então, Goiânia é uma cidade muito grande, né? Um grande centro e tem todo tipo de ocorrência, na madrugada, dioturnamente. A gente realiza aí, igual, como eu falei, mais ou menos 1.000 atendimentos diários. Nossa. É 24 horas. Eu acredito que por mais que você, como socorrista e enfermeiro, o que você quer e almeja é diminuir essas intercorrências. Sim. Tem gente que fala assim, olha lá, ó, tá dormindo, olha lá, ó, a viatura tá parada. Gente, reza pra essa viatura tá parada. Viatura do SAMU e do bombeiro, quando elas estão rodando, é porque alguém tá passando mal. Né? Então, quando a gente está parado, é porque ninguém está passando mal, não tem acidente, graças a Deus. Assim, quando eu estou no plantão, que eu fico uma semana sem fazer uma ocorrência, eu falo, nossa, ganhamos um mês. Aí, uma semana sem ocorrência, né? Às vezes a pessoa fala assim, credo, mas ficou uma semana sem fazer ocorrência? Fica, pessoal. Porque como eu trabalho em suporte avançado, né, a gente só sai para extremidades, né? Casos extremos mesmo, né? Então, fica. Isso é muito bom, porque ninguém está sofrendo. Agora, quando a gente está ali, ó, 10 ocorrências por dia, 12 ocorrências num dia, cada viatura faz, pô, tanta gente está sofrendo, né? E aí os próprios hospitais não dão conta de absorver esse tanto de gente também, né? Que a gente sabe como é que é a nossa saúde no geral. E Fabiano, você como enfermeiro do aeromédico, explica um pouquinho mais pra gente como que funciona, porque muitas pessoas que estão nos assistindo não têm esse conhecimento. Como que funciona o aeromédico? Então vamos lá, o aeromédico é muito... tem pessoas que amam, né? Que adoram, é louco para entrar nesse aeromédico. Vou falar para vocês, não é fácil, porque o número de
de empresas é muito pequeno no Brasil inteiro. Tá? Nós realizamos transporte em todo o Brasil, né, de paciente grave, todos os jeitos. E é muito prazeroso. É perigoso, né, porque a gente vive nos ares, não é fácil. A gente tem esse medo também, o risco. Né? Aquele avião mesmo que aquela cantora Marília Mendonça caiu, Sim. Eu trabalhei 1 ano e meio naquele avião, né, naquela empresa. Antes de entrar nessa que eu estou agora, eu trabalhei 1 ano e meio. E, assim, eles falam que quem derruba avião é piloto, né? Mas isso é o problema, né? Nós temos 2 lá na frente. Né? Aí o povo fala assim, não, mas não cai se não for o dia do piloto. Pois é, se for o dia dele, eu tenho que ir também, né? Então, eu não concordo muito com esse negócio, não. Então, o transporte aeromédico é um transporte caro, muito caro de ser realizado, mas o SUS também realiza, poucas pessoas sabem disso, tá? Quando você precisa de um atendimento, e não pode ser por terra, né? A pessoa precisa ali, não tem naquela região. Se você acionar o SUS também faz esse transporte. Olha que interessante. Aqui em Goiânia nós temos um transporte aeromédico feito pelo bombeiro, né? Junto com o SAMU, ninguém sabe disso também, é bom a gente frisar, que nós temos piloto, copiloto e tripulante, que é do bombeiro, e temos médico e enfermeiro, que é do SAMU. Nós fazemos aí a SAMU Goiânia, SAMU Aparecida, Anápolis e Senador Canedo, é uma parceria. Então é muito bom quando a gente une as duas forças, né? Com o equipamento dos bombeiros, o conhecimento que eles têm, porque a gente não faz o resgate, a gente só faz o transporte. Quem resgata é eles. Né? Se tiver numa localização de difícil acesso, o médico enfermeiro fica dentro da aeronave. Quem vai descer é aquele cara que fica pendurado lá, que é chamado tripulante. Então, ele faz esse papel pra gente. Aí, a hora que está seguro, a gente desce. Faz o atendimento. Então, é muito bom. O transporte aeromédico é muito bom. É caro. Em particular, é muito caro, mas é muito bom. Necessita também de ter mais, né? Tinha que ter mais empresas no Brasil. E aumentando um pouquinho o nosso conhecimento, Fabiano, vamos entender um pouquinho a diferença entre RCP e PCR. Boa. Muitas pessoas confundem, os meus alunos então nem se falam. Olá. Vamos entender um pouquinho sobre isso. PCR, parada cardiorrespiratória. RCP, ressuscitação cardiopulmonar. PCR, meu paciente entrou em PCR. A RCP é o que eu vou fazer para tirar ele da PCR. Eu tenho um macetezinho que eu falo para meus alunos, é o seguinte: a PCR é a situação que se encontra o meu paciente. A RCP é a minha ação que eu vou exercer sobre essa situação. É isso mesmo. Então, a gente tem que lembrar que cada minuto que se passa, 10% a menos de chance de reversão. Tem um pequeno detalhe, né? Vamos fazer uma RCP de qualidade, né? De qualidade. Não adianta ficar fazendo de conta ali que é trem rápido demais ou devagar demais. Não. Verdade, tem que ser, olha, não tem sei que você, estudar Fabiano, bastante. Porque tem certas coisas que dá vontade de tirar ali da mídia. Eu não vou citar nomes, mas eu vi paciente na telenovela, aconteceu de estar em PCR. Ok. Aí eu fui fazer uma RCP. Aí eu fui ver lá a atriz fazendo, médica, a RCP dela. O cotovelo. Tudo, a mão. Aí eu, meu Deus, por favor, não me vontade de ir lá naquele programa, não faça isso. Por quê? Você está ensinando para quem é leigo. Eu, como profissional, logo que eu bati de cara, tá errado. Totalmente. Você já Porque isso daqui nada mais... Pessoal, isso aqui, se você fizer isso daqui num paciente, você está fazendo uma cosquinha. As mãos têm que ser entrelaçadas, a gente utiliza essa região hipotenar da mão aqui para ir bem no centro do tórax. Justamente no centro do tórax, porque que eu tenho cartilagem. Né? Nós temos alguns colegas aí, que eu não sei onde ele fez faculdade, que ele acha que o coração é do lado esquerdo. Então, o pessoal que está de casa, o coração não é do lado esquerdo, o coração é no centro do tórax, Sim. aproximadamente do tamanho do seu punho fechado. Se você não tiver chagas, pode fechar a mãozinha aí, que é mais ou menos do tamanho do seu coração, tá? No centro, né? E a gente vai fazer as compressões aqui. E a compressão, ela tem que ter profundidade correta, velocidade correta, né? Me colocar lateral paciente com os 2 joelhos no chão, esticar os meus braços em 90 graus, e não, como você falou dos cotovelos, nunca fazer isso aqui com o meu... Opa, quase, hein? Os cotovelos são esticados mesmo. Então, a RCP tem que ser de alta qualidade, assim como os protocolos falam. Né? E com alta qualidade, a porcentagem é muito pequena da gente ter retorno. E se você não faz de alta qualidade, tá fazendo de conta, como diz a história, né? Aí é que você não vai ter sucesso. Além disso, nós precisamos de quê? Pessoas que estão no local, saber identificar e começar a fazer essas compressões. A chance desse paciente aumenta
muito, mas muito mesmo, tá? Porque ele entra ali naqueles 4 minutos de ouro que a gente fala, onde o coração ele muda de ritmos ali, né? Mesmo estando parado, ele muda de ritmos. E se você tiver comprimido esse coração, a chance dele é bem maior. Claro que a gente vai depender de patologia, idade, né? Uma série de coisas, né? Cometer de Deus em primeiro lugar, né? Se é mesmo da vontade de Deus. E uma das coisas que as pessoas têm que entender é que não é porque deu uma PCR que eu já vou entrar logo com o desfibrilador. Não, de jeito nenhum. E isso que você falou é muito importante, justamente porque, deu parada, entra com o desfibrilador, parada, desfibrilador. Não é assim que funciona. Totalmente. É justamente você identificar. Pra mim, que sou leiga, como que eu consigo identificar que uma pessoa entrou em PCR? PCR? Beleza. Não respira? Comprima. Pronto. Comprima o tórax, tá? Agora, o desfibrilador, aí é para gente profissional. Sim. Né? E os profissionais, tem alguns que pecam, que nem eles sabem, né? Existe o DEA, desfibrilador externo automático, onde ele é utilizado por leigo. Por quê? Porque ele faz a leitura do seu coração, se precisa ou não de choque. Ao contrário de que todos imaginam, eu até faço essas perguntas para profissionais da área, mesmo quando estou dando aula, eu falo assim, o que você acha que o choque faz no seu coração? Eles falam assim, volta o ritmo. O choque ele é para parar o coração. Aí o cara vai falar, meu Deus, não acredito nisso. Porque se fosse para voltar o ritmo, a gente punha o dedo do paciente na tomada, voltava o ritmo, não precisava de desfibrilador, né? Então ele é para fazer um reset. O seu coração ele tem 4 câmaras, então ele está fibrilando, ele está batendo desordenado, ele não consegue encher as câmaras de sangue. Ele tem que jogar sangue para o corpo, ele está assim, ó. O cara está em parada. Quando você dá o choque, ele para. Aí você entra com as compressões de alta qualidade para ensinar ele de novo. Com as compressões. Então, para isso que serve o choque. Mas a novela, os programas, né, mostra que ele chama o doutor vem correndo, dá o choque. Aí a gente vai atender um paciente aqui na via pública, o povo fica assim, não vai dar choque não? Não vai voltar, vai morrer, tá vendo? Não dá choque, acha que o choque é que faz voltar. Não é, pessoal, tá? Não é. O choque nada mais é para fazer o coração parar. E quando o coração está totalmente parado, a gente faz adrenalina para estimular esse coração a voltar a bater junto com as compressões. E, Fabiano, vamos fechar um pouquinho essa caixinha toda da área de saúde? Eu queria abrir aqui a caixinha sua da paternidade. Teve algum momento na tua vida que seja de bom ou de ruim, que foi uma experiência paterna que você lembra? Totalmente paterna. Primeiro, a ruim, o meu primeiro filho eu perdi. Essa deve ser a ruim, né? Muito ruim. Mas depois teve as boas, que veio 2 depois, né? Eu tenho o Murilo e a Giovana, então é uma experiência ótima. A gente passa por, né, diversas coisas na nossa vida, né? Até essa parte aí emociona a gente pra caramba. Por isso que eu falo, criança não dá, cara. Quando você vai atender criança... Sim. Tem gente que fala que a gente da área da saúde não tem coração. Não, a gente tem coração, pessoal. A gente sente também. Só que quando a gente desce com esse uniforme de dentro de uma viatura, quem tem que resolver é a gente. Então a gente sente, a gente chega naquele local, a gente sente, né? Eu fui numa criança de 8 anos jogando videogame, tropeçou e caiu em cima daqueles T, sabe aqueles negócios que o povo coloca um monte de tomada? Lá no Jardim Novo Mundo. Ele caiu bem no peito dele. Portanto que estava todo queimado, né? De queimadura de 3º grau. Nossa. Ele recebeu a descarga ali e a hora que eu cheguei para comprimir o tórax dele, justamente onde que eu ia pôr minha mão. Então eu peguei uma compressa, pus por cima, porque eu não ficava... E a gente fez toda a reanimação, ficamos ali 1 hora nesse menino, conseguiu reverter, levamos ele para o Hugo, infelizmente, parece que depois de 4 dias ele veio a óbito, ele não resistiu. Então, criança sempre choca mesmo a gente. Não estou dizendo que o idoso não, mas o idoso ele viveu, né? Nossa, esse aqui passou, eu tenho minha vozinha, eu te falei aqui, fez 90 anos ontem, é uma pessoa totalmente independente, né? Eu sei que a hora dela vai chegar, né? Até falo pra minha mãe, vai contando aí que, né, com 100 é difícil, hein? Então tem 10, né? Vamos começar a ir atrás, porque senão... E ela não deixa a gente fazer as coisas para ela, ela mesma faz tudo. Então a gente tem que pensar nisso, né? Mas ficou aí 90 anos, né? Ou vai ter mais. Agora uma criança não, a gente choca. Eu tinha que entender que, assim, nós como os profissionais... Eu falo sempre que antes de ter a minha filha, eu era uma profissional, era uma enfermeira. Agora, eu sou totalmente outra. E isso que você falou, não é que a gente não comove com as outras pessoas. Mas depois que você se torna pai e mãe, você se coloca naquele lugar pensando assim, poderia ser meu filho, ou minha filha. E eu, assim...
é minha situação. Já passei várias situações ali com Sofia. Muitas vezes eu me vejo preparada para muitas vezes me socorrer. Ela parece... Eu não sei te explicar, mas parece que automaticamente, quando eu vejo que ela está precisando de um socorro, sai o meu ar de mãe e vou ali para o pronto atendimento. E fazer o atendimento. Obviamente que, graças a Deus, não teve nenhuma intercorrência assim grave para eu não conseguir socorrê-la. Mas pequenas situações, eu deixei um pouco o meu lado de mãe para poder dar o atendimento dela. Engasgo, esses choros muitas vezes que dava falta de ar. Muitas vezes ela, menina, não enfia o dedo na tomada. Enfiou o dedo na tomada. Nem foi o dedo, ela enfiou um grampo de cabelo. O meu foi a chave. Nunca mais ele enfiou, eu deixei. Nunca mais. Vai, uma hora ele vai. Ele achou a chave. Hoje em dia tá mais difícil, mas aquelas tomadas antigas era mais... Ou muitas das vezes um joelho ralado e tudo mais. Então, assim, eu tenho meu lado de mãe para poder fazer o atendimento, mas quando ela já tá numa situação já segura, aí vem a parte do acolhimento, de atender e tudo mais. Mas a gente realmente se comove muito mais depois que você se torna pai e mãe. Isso. De muitas vezes, meu Deus, e se for o meu filho? Eu não sei se isso... com certeza com você já deve ter passado eu sou isso. muito assim, hoje tá tudo grande, né? A minha mais nova tá com 18, né? Meu menino vai fazer 21 agora. Mas quando eles eram pequenos, eu ficava o tempo todo, né? Eu quero jogar bola. Eu tinha que ficar lá olhando, né? Na rua, né? Porque meninos gostam de jogar bola na rua, né? Eu tinha que ficar lá, se não tiver lá, não vai. Porque eu fico com medo. Né? Esses dias ele me pediu, pai, me ajuda a comprar uma moto. Eu falei assim, não ajudo não, cara. Nossa. E que isso, pai? Você anda de moto? Eu falei, eu ando, mas eu não vou te dar uma moto, porque 80% das ocorrências que eu atendo é motoqueiro. Ele, mas eu não dou conta de comprar o carro. Eu falei, eu te ajudo. Entendeu? Então, eu fui lá, ajudo. Eu não tenho coragem, porque se envolver num acidente, eu falo, não acredito que eu fiz isso, meu Deus. Pensa, imagina você perder um filho seu. Nossa, misericórdia. Né? Deve ser uma situação muito complicada. Então, a gente tem que vigiar mesmo. A gente vigia os filhos, até depois de grande, a gente vigia. A gente, como diz minha mulher, nunca vai deixar de ser filho, né? Sim, com certeza. O neném da gente, né? O nenenzão. Minha mãe me chama de nenenzão. Caramba, como vai acabar esse trem aí? Eu fico até com vergonha. É o nenenzão. Meu irmão, ele é mais novo que eu, né? Ele que tinha que ser o paparicado. Não, lá em casa é o contrário. Aí fica assim, ó, o fim da mamãe chegou. Com ciúme. Pra gente nunca cresce. Nunca cresce, o fim da mamãe chegou. Aí minha mãe não faz pros netos que ela tinha que fazer pra ela. O que ela faz pra mim, ela não faz pros netos. Fala, moço, olha lá, ó, quem que você tem que mexer é eles. Eu já tô grande. E Fabiano, vamos fechar aqui o nosso podcast. Qual mensagem que você pode deixar aqui pra quem tá nos assistindo? Vamos lá. Essa mensagem eu acho que vai ser para todos. Eu me coloquei à disposição esse final de semana para um congresso e eu acho tão interessante a gente, como a gente é professor, professor, tal, mas a gente nunca deixa de ser aluno. Então a gente tem que sempre estar estudando, né? Eu vi uma mensagem esses dias na internet e não peguei o autor. Eu sempre vou ser aluno. Algumas vezes eu vou ser professor, mas mestre eu nunca vou ser. Então, o dia que você parar de estudar, o dia de você parar de correr atrás de conhecimento, aí acabou, sua profissão já era. Eu esqueci de falar, tô fazendo também outra faculdade agora, né? Tô aí também, né? Claro, não para não, se parar, já tá velho aí, ferrugem o negócio. Eu tô fazendo gestão pública, eu achei muito interessante, tô fazendo também. Então, é estudar, pessoal, né? Mesmo que você não seja da área da saúde, na área que você estiver atuando, estudem, porque a gente só vai para frente, né? E principalmente nós que somos da área da saúde, se você não estudar, tenho certeza como é que é o seu atendimento, viu? Não quero nem passar por ele. Tem profissional que fala, até 20 anos que eu sou da área da saúde, eu falo, meu irmão, tá estudando? Não, então não quero passar lá não. Tem 20 anos que está fora do mercado. E é isso aí mesmo, é estudar. Fabiano, muito obrigada pela sua presença. Foi, assim, de alto valor esse podcast. Eu que agradeço. Precisando, nós estamos aqui de volta. Né? Esse foi o nosso podcast Fala Bonita. Se inscreva no nosso canal, dá o seu like e compartilhe esse vídeo. Um abraço, fique com Deus.